Seja muito bem-vindo à nossa sexta aula da Academia do Reino, nos Fundamentos do Reino. É uma alegria compartilhar esse tempo contigo. Parabéns pela sua perseverança em assistir às aulas até aqui. Meu nome é Arno Heinrich, sou pastor da Comunhão Cristã Shalom e tenho o prazer aqui de compartilhar as verdades da Palavra de Deus. O nosso versículo-chave, como nós temos visto nesses dias, eu espero que você já comece a memorizá-lo, né? A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O reino dos céus é estabelecido por mistérios, aquilo que está fora do alcance da mente natural. E eu quero te incentivar a você abrir os seus olhos do coração, né? Receber as revelações. Deus nos vê como administradores dos mistérios do reino. E eu espero que você tenha descoberto eles, aplicando eles, né? O reino de Deus, os mistérios deles, não é só ter o entendimento. Eles realmente acontecem quando a gente experimenta e pratica. E as transformações vão acontecendo na nossa vida. Nós já vimos alguns temas, né? E hoje nós vamos ver aí o tema de número 6, como ler a Bíblia. E esse aqui para muitas pessoas é um bloqueio, né? A Bíblia é tão rica, tão grande, tanta informação, e a gente não tem aquele... Como é que eu abordo, onde que eu inicio a minha conversa com a Bíblia, né? Como é que eu começo a aprender? Então eu queria te passar contigo algumas coisas chaves. O nosso versículo-chave: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. E o nosso propósito, então, nessa nossa caminhada aqui, ele é duplo: aprender os princípios básicos para uma boa leitura bíblica e entender a dinâmica de perguntas para a meditação bíblica. Eu quero lhe dar, a princípio, um pouco de embasamento sobre esse versículo que acabamos de ler e a importância que a Bíblia tem para nós. E depois nós vamos entrar na prática, como ler a Bíblia. Eu vou te dar algumas dicas e, se você praticá-las, será bem-aventurado, será muito feliz. E a palavra de Deus, ela vai como que desabrochar, né? Florescer para você. E o entendimento das Escrituras, o Espírito Santo vai usar essas dinâmicas para ministrar o seu coração e que você conheça assim melhor o coração de Deus. Revisando um pouquinho o que nós vimos até agora, vamos lá, nós nascemos de Deus, né? E recebemos o Espírito Santo. Ele nos fez filhos de Deus. Falamos sobre o ser batizado no Espírito Santo, a importância agora de andar, ser guiado pelo Espírito Santo. Entendemos aí a importância de viver pela fé, conversamos sobre isso, como viver. Falamos sobre como nos encher do Espírito Santo, você pegou aí os 4 passos. E hoje nós vamos trabalhar aqui toda a Escritura inspirada por Deus e ela é útil para nós. Há uma riqueza muito grande, como lhe falei, nas Escrituras. Então, vamos dar uma olhadinha nesse versículo, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirar aqui, ela é uma palavra única no Novo Testamento, que ela diz, a palavra inspirada, foi soprada por Deus. Toda a Escritura, as Escrituras que nós temos na nossa mão, consideramos assim, que ela foi soprada por Deus. E Deus falou ao coração das pessoas. E Ele soprou as Escrituras no coração das pessoas, usando os seus temperamentos, os seus jeitos, né? 40 pessoas distintas, com seus altos e baixos, num período aí de 1.500 anos que ela foi escrita. E aí você tem uma biblioteca com 66 livros no Antigo Testamento e 39 no Novo Testamento, 66 ao total,
39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, a Bíblia significa biblioteca, né? É uma biblioteca de livros, e ela tem um cruzamento de dados extraordinário. Você já deve ter visto, talvez, aí na internet. Há um cruzamento de dados gigantesco que acontece desde Gênesis até Apocalipse, essa interação de palavras, né, que é impossível que um ser humano só tenha pensado em fazer isso, a não ser o Espírito Santo que conectou todas as coisas. Então, o Espírito Santo tem milhares de conexões que ele faz em todas as Escrituras. A palavra de Deus, ela é soprada, ela é inspirada por Deus. E como é que eu vou entender essas Escrituras? Quando esse sopro vem na minha vida, né? O sopro do Espírito, aí eu percebo a revelação da Escritura na minha vida. Eu preciso desse sopro. Sem o sopro é o próprio Espírito Santo, né? Ele que vem sobre nós e nos capacita. Por isso que é importante ser batizado no Espírito Santo, andar com ele, ser cheio dele, para que as Escrituras elas venham se abrindo para nós, né? Muito bem. Ele diz ali assim que as Escrituras inspiradas por Deus, elas são úteis. Ela diz, a Escritura é útil. A palavra útil aqui é interessante que ela pode ser traduzida também como lucratividade. E isto é, ela traz resultados ou um tremendo proveito, uma vantagem muito grande quando você passa tempo com ela. Quer dizer, nós alcançamos o resultado que esperamos, ou algo proveitoso e vantajoso que acontece. O pessoal da área de finanças conhece o termo ROI, é o retorno sobre o investimento, né? Então, o investimento que você faz do seu tempo, das suas energias, das suas forças, do seu dinheiro, que você aplica para conhecer as Escrituras, vai lhe dar um grande retorno, assim, extraordinário. Citar um aí só que veio agora a minha lembrança, Salmo número 1. Se você medita, você medita dia e noite na palavra de Deus, o que acontece? Você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Uau! E tudo é muito. E ser bem-sucedido em tudo não é para muitos. É para aqueles que meditam dia e noite nas Escrituras, né? Aprendem esse processo de dinâmica com as Escrituras. Ela indica que ela é útil para quê? 4 coisas que ela coloca. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja lá as 4 coisas. O ensino, quer dizer, a doutrina, conceitos, entendimentos sobre como as coisas funcionam. A repreensão, quer dizer, você pode testar e convencer-se disso, né? Você vai testando e vai se convencendo da veracidade, da autoridade das Escrituras. A correção, ele vai lhe aperfeiçoando, é um aperfeiçoamento de vida, né? Do seu caráter. À medida que você vai interagindo com as Escrituras, o seu caráter ele é moldado por ela. E 4, a educação na justiça, você faz um treinamento, você testa e vê o resultado da vontade de Deus na sua vida, você testa a fé, você vai praticando, como nós conversamos aí sobre a fé, né, por exemplo, e você vai vendo a justiça de Deus se consolidando aí na sua vida. Então, há uma riqueza muito grande aí para você nas Escrituras, só pegando esse texto para explicar isso, né? E o propósito das Escrituras é que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui vale lembrar que perfeita é a pessoa que está em comunhão com Deus. Nós não conseguimos o conceito grego que perfeito é aquilo que não tem falhas, que é uma coisa absolutamente bem redondinha, tudo certinho, não. Uma pessoa perfeita é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Ela tem comunhão com Deus, quando ela erra, pá, ajusta e vai caminhando, vai aprendendo, erra, opa, ajusta, vai caminhando. A comunhão com Deus é que manifesta essa perfeição. E depois o perfeitamente habilitado, quer dizer, a pessoa ela é completa, ela é habilitada em todas as coisas para toda boa obra. Então, vem uma habilitação sobre a sua vida quando você segue as Escrituras. Existe um princípio básico para a compreensão da Bíblia, né? É o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos a desprezam,
a sabedoria e o ensino. Sem a sabedoria no coração, quer dizer, melhor, sem o temor de Deus no coração, a sabedoria, a revelação dos pensamentos de Deus não vem. Então, Deus não satisfaz simplesmente as nossas curiosidades. Deus ministra as nossas vidas, os pensamentos e o coração dele para aquele que o teme, para aquele que tem um profundo respeito, que leva ele a sério e que caminha com ele. Então é um princípio básico o temor do Senhor. Sem o temor do Senhor nós não conseguimos receber a revelação da parte de Deus. Segundo princípio básico é essa oração: eu preciso ter um coração de aprendiz. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para só temer o seu nome. Veja aqui de novo o temor do Senhor. Mas se eu não quero aprender de Deus, eu não estou aberto, né, para receber, então não vou aprender também. Qualquer assunto é assim, né? Se você não colocar de lado o seu entendimento e aprender aquilo e receber aquilo que está sendo dado, você não vai receber. Se você contra-argumenta simplesmente com teu conhecimento e não aceita a revelação da palavra de Deus, não avança, fica complicado, daí fica difícil, né? E ainda tem mais um princípio básico que eu coloco aqui para você, é esse de Isaías, que diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja o que a Escritura está dizendo aqui, que o pensamento de Deus ele está além da capacidade natural do ser humano, da sua habilidade de pensar. O nosso pensamento é terreno e o pensamento de Deus é divino. Como é que eu alcanço o pensamento de Deus? É por intermédio da revelação do Espírito Santo. É Ele que vem ao meu encontro na minha fraqueza e me ajuda a entender. Mas eu preciso abrir mão do meu conhecimento como ser humano, dizer, meu pensamento é titico assim, o meu jeito de fazer é pequeno assim em relação à grandeza de Deus. E isso faz parte do temor do Senhor. Quando eu percebo os caminhos e os pensamentos de Deus, uau, é diferente. E o Senhor Jesus demonstrou como são esses caminhos, esses pensamentos, que a gente leva anos e anos estudando e ainda não compreende sem a revelação da parte de Deus. Então, quando nós nos aproximamos das Escrituras, você vai perceber que você precisa ter um coração humilde e dizer: eu quero aprender. E eu reconheço que os pensamentos de Deus são maiores que os meus. O jeito dele fazer é melhor, é maior do que o meu. Então eu me submeto a eles. Sem essas três características de temor do Senhor, de coração ensinável e de humildade, eu não vou conseguir avançar muito, tá bem? Agora vamos para a prática então. Como ler a Bíblia? E Jesus dá uma dica em Mateus 6,6, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E aqui eu gosto de pensar assim, o seu encontro com Deus como uma audiência com seu Pai Celeste. E quando você se prepara para uma audiência, você se prepara para ela. Se eu fosse hoje ir conversar com o presidente da nação, eu preciso me preparar para essa conversa. A minha postura, a minha atitude, meus horários. Eu preciso alinhar várias coisas. E para ter uma audiência com o Criador dos céus e da terra, eu também preciso me preparar. Não é assim que eu trato a Deus como mais uma pessoa na minha vida. Não, Ele é Deus. Eu tenho o temor de Deus. Então, eu me preparo para isso. Como é que eu me preparo? Aqui algumas dicas. Separe um tempo, escolha um lugar, cuide da sua postura, tenha uma Bíblia de qualidade, de boa qualidade, né? É ideal uma Bíblia de estudos. Prepare um caderno, um diário para você anotar as coisas que Deus tem para você e um caderno de oração.
né? Nessa audiência, você vai precisar dessas coisas, e ao se preparar com elas, você vai ver que isso é tudo muito importante na sua caminhada. Muito bem. Eu tenho um sétimo aqui que eu não coloquei, mas o silêncio é muito importante. Jesus diz, fecha a porta. Então, se possível, desligue o celular, ou se você vai usar para usar o celular, né, tire talvez da internet para que não suba as mensagens, né, você possa se concentrar plenamente. Então, procure não ter distração, né, entrar em um lugar que você não tenha distração. Muito bem, a leitura em si. Nós incentivamos assim que você ler um capítulo por dia, e a ler este capítulo pelo menos 3 vezes. E isso quer dizer que em 3 anos, mais ou menos, e 3 meses, você vai ler toda a Bíblia. Se você ler 3 vezes cada capítulo, em 3 anos você leu a Bíblia 3 vezes. Veja que interessante. Se você está começando a ler a Bíblia, eu quero te incentivar a ler e a iniciar a sua leitura com o Evangelho de Marcos. Marcos é um livro de muita ação, e ele fica mais fácil daí para a compreensão. Depois você pode ir para o Evangelho de João, ler as histórias ali, que é um pouquinho mais, entre aspas, filosófico, e você vai tendo histórias mais completas, e também de conversas, de discursos, para você entender. Mas comece com Marcos, é uma boa oportunidade. E aí você pega esse conteúdo geral da Bíblia, ele é chamado de logos, a palavra grega para a palavra, e ela significa o conteúdo como um todo o capítulo, né? E você lê ele 3 vezes. E se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu logos. Aí vamos para o segundo passo da leitura. Ao ler o seu capítulo, esteja atento a um versículo que lhe chame a atenção neste capítulo. Então isso quer dizer que nós buscamos o rema de Deus para as nossas vidas. Então você escolhe um capítulo, lê ele 3 vezes, e dentro desse capítulo, ore a Deus, me dá um versículo para você meditar num versículo só, ou dentro de uma história, você pega um dos versículos, né, e você vai trabalhar isso. Então, ao meditar no conteúdo geral em todo o capítulo, que é o Logos, você busca um versículo, e esse um versículo ele se torna algo que Deus está falando pessoalmente para você, vai te chamar a atenção. E isso se chama rema, é a palavra que Deus está proferindo diretamente para você, né? A palavra que procede da boca de Deus. Então, quando você tem essa clareza, né, diz o texto ali, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra, rema, que procede da boca de Deus. Então, a busca por esse um versículo é a busca para que a gente consolide o nosso entendimento nessa nossa caminhada na palavra de Deus. Aí eu sugiro o seguinte: você pegou esse um versículo, copie esse versículo em seu diário e comece a meditar nele. Então, é interessante você escrever, copiar o versículo no seu caderno. Ah, não gosto de escrever. Então escreva no seu bloco de notas, que você usa no seu computador. Mas importante é o escrever. Você tem até um texto em Deuteronômios que os reis, eles precisavam eles mesmos fazer uma cópia para si. Então, é importante o copiar. Isso já lhe ajuda na meditação. O copiar vai lhe ajudar na interpretação do processo, do que a palavra de Deus está dizendo. E aqui, quando você escreveu, eu quero lhe incentivar a três perguntas. Primeiro, observação. Segundo, interpretação e aplicação. Esse aqui é o método chamado indutivo, né? Você induz o texto para você. Primeiro, a observação, o que está acontecendo no texto que você leu antes e depois do versículo. A interpretação, o que eu não estou entendendo, palavras, ou o que está acontecendo que eu não estou entendendo, e a aplicação, como posso aplicar isso para a minha vida pessoal. Então vamos agora entrar em cada um desses
desses temas. Quando você entra na questão da observação, nós vamos usar as 5 palavras que, né? Elas são muito usadas em pesquisas, né? E isso aqui você pode usar também quando você estiver fazendo o seu TCC, os seus trabalhos, vai lhe ajudar muito esse processo de interpretação de texto, né? Então vamos lá. O que é a observação? Primeiro, quem? Você procura identificar os personagens do texto, as pessoas envolvidas. Se você quiser, escreva numa folha à parte, Pedro, Tiago, João, Jesus, a multidão, sei lá, quem tudo está envolvido naquela história. Segundo, quando? Quando isso é que aconteceu? Observe o tempo e o que aconteceu antes e depois do texto que você está lendo, o versículo que você escolheu, né? Então, sempre o contexto ele é muito importante. Terceira pergunta, o que aconteceu? Observe o que fizeram e o que falaram, quais as reações e reações. Aqui nessa pergunta, o que, é interessante que você começa a fazer uma descrição daquilo que aconteceu ali, até com as suas próprias palavras. Você procura dar uma resposta, né? Uma descrição do fato com as suas próprias palavras, seus próprios pensamentos. Seguindo, são 6, né, perguntas. Por quê? Observe as razões das perguntas. Por que Jesus respondeu daquela forma? Por que as pessoas foram buscar Jesus? Por que eles reagiram, né? O que aconteceu? E aí entra já o como as pessoas procederam no texto, o que elas fizeram, não fizeram, como elas agiram, como as orientações dadas devem ser obedecidas. Jesus diz, vai lá e lava o teu rosto. Puxa, Jesus fez uma meleca no rosto e era cego e ainda tinha que ir a um lugar para lavar o seu rosto. Como que ele reagiu com essa meleca? Ele pegou e foi. Ele obedeceu, né? E onde que isso aconteceu? Em Jerusalém, na Galileia, no deserto? Qual localidade, as distâncias? Às vezes você busca no mapa, para você conhecer a geografia bíblica também é interessante. Às vezes no começo, às vezes no final da Bíblia, você encontra os mapas e você pode ir lá se localizar. Isso para um conhecimento da palavra de Deus também ele pode se tornar bastante interessante e ajudar, inclusive, na compreensão da própria palavra, da palavra de Deus. Então, esses são os passos para a observação. Você observa aqui, você passa um tempo observando, olhando, fazendo perguntas, né? E aí você tem essa riqueza. Na apostila você tem tudo isso por escrito, né? E pode ir acompanhando lá no PDF. Depois nós vamos para a interpretação. Na interpretação a gente também faz perguntas para as coisas que a gente não está entendendo. Porque procure as palavras-chave, né, que são repetidas. Por exemplo, vem a palavra fé. O que essa palavra fé, o que ela representa? Procure por perguntas e como elas foram respondidas. Procure por ações e reações, né? Fez isso, falou aquilo, reagiu, agiu, reagiu. Esse é muito importante para a interpretação. E busque uma passagem ou versículo paralelo, quer dizer, uma outra história paralela. Às vezes, quando se tem no Novo Testamento, os evangelhos, você tem histórias paralelas. E às vezes, ou no rodapé, ou no lado da Bíblia, você tem uns números, né, que são indicativos, e você pega aqueles números e eles te levam àqueles versículos. E você pode, assim, visitar outros versículos e ver como a história aconteceu, uma outra versão, né, de como o outro autor escreveu sobre aquela mesma história. E a terceira atitude, também com perguntas e de aplicação, né? Primeiro, a confissão, a concordância. Quais são os pecados que eu preciso confessar? O que está desajustado, né? Os pensamentos e sentimentos que tenho, que estão contra o que eu encontrei nas Escrituras, no texto bíblico. Segundo, a confissão ou a concordância. O que eu preciso concordar com a Bíblia? Quais são as promessas que se aplicam à minha vida? E eu falar isso, eu concordo que eu tenho a vida em abundância, eu concordo que o Senhor Jesus me vai fazer pescador de multidões. A obediência, o que eu quero fazer a partir de hoje, quais passos eu quero tomar, atitude, qual decisão eu tomo hoje na minha vida. Eu quero ser uma pessoa de fé, como aquela mulher do fluxo de sangue.
eu só preciso de uma palavra do Senhor Jesus, eu só preciso tocar Ele e ser tocado por Ele para que tenha transformação na minha vida. Então, essas perguntas de aplicação já ajudam muito, né? A gente perceber e ouvir a voz de Deus. Eu acho esses pontos são muito importantes, me ajudaram muito. No começo ele é um pouquinho truncadinho, né? Você vai aprendendo a dinâmica, à medida que você vai exercitando, vai ficando fácil, né? Às vezes, mas é muito difícil. O que é o simples? É o difícil praticado muitas vezes, né? O fácil todo mundo faz. O difícil é difícil. Tem que treinar. E quando eu vou treinando, aquilo se tornou simples para mim. Penso só andar de bicicleta, né? Ou a caminhada. Como é difícil para uma criança aprender a caminhar, mas depois que aprende. Como é difícil aprender a andar de bicicleta, mas depois que aprende. Como é difícil aprender a dirigir um carro, mas depois que aprende. E assim, né, as coisas se tornam simples. Então, pratique essas dinâmicas e você vai ver que isso vai se tornar simples, muito natural na sua própria leitura, e você pratica eles às vezes até sem perceber como é um trocar de marcha no andar de carro, né? As coisas começam a acontecer, né? Naturalmente. Muito bem. E aí o que eu faço com tudo isso? É o quarto passo, eu escrevo as minhas descobertas e conclusões no meu diário. Então, quando você escreve, é importante, é interessante que quando você escreve, eu sempre penso assim que o escrever, ele faz com que aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que ficam voando, eles se materializem na minha frente. Então, o escrever é muito interessante. Depois, quando no outro dia, mas o que Deus me falou mesmo? Folho lá, dou uma folhada lá e vejo. E aí é pedido para você dar uma palavra no grupo familiar, na sua célula. Você tem uma devocional, daí você escreveu, você pode aplicar. Aí lhe pedem para trazer uma mensagem no encontro de casais, no encontro de mulheres, no próprio culto, se é para dar uma palavra de oferta, e você já está pronto, já está preparado, porque na devocional, né, e é isso que importa, que as pessoas querem ouvir o que Deus falou com a sua vida, você já está pronto. Então, quando você escreve, você vai mantendo como que um arquivo, né, do falar de Deus na sua vida, e você pode recorrer a esse falar, porque você escreveu. Quais os resultados, né, o ROI, qual o retorno que se vai ter? Uma vida bem-sucedida e próspera, aí estão os versículos, maior entendimento do que os mestres seculares, poder para se abster do pecado, sabedoria para viver, uma vida bem-sucedida que será evidente aos outros. Próximo, vamos lá. A confiança de pedir algo a Deus, sabendo que Ele o fará. Uma vida plena, rica e pacífica. A capacidade para entender os pensamentos de Deus. A pureza de pensamentos e poder para resistir à tentação. Só algumas das coisas que as Escrituras trazem, né, de benefícios. Aí nós vimos lá já no começo dos vários benefícios, né, que as Escrituras trazem para as nossas vidas. E queria concluir com a palavra do Senhor Jesus, quando ele fala na sua oração em João 17, né, eu lhes tenho dado a tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A leitura na palavra de Deus, ela é a verdade. E quando você lê a palavra de Deus, o que acontece? Ela vai lhe santificando, ela vai lhe purificando. Eu não lembro o que eu li a semana passada, eu também não lembro tudo que eu comi, mas me fortaleceu. Eu não lembro tudo que eu li, mas me santificou, me ajudou, me fortaleceu na minha caminhada. Então, por gentileza, receba a palavra de Deus e fortaleça, passe tempo com ela e permita ela operar na sua vida. Amém? Concluindo então, vamos lá. A atitude do nosso coração é importante e decisiva. Nós falamos sobre o temor do Senhor, falamos sobre o ter um coração de aprendiz e um coração humilde que entende que os pensamentos e os caminhos de Deus são superiores. Segundo, além disso, precisamos saber que iremos enfrentar uma batalha espiritual. Há uma luta para
leitura da palavra de Deus, você já deve ter experimentado ela também. Terceira conclusão que eu queria lhe incentivar: seja persistente e constante em sua leitura da Bíblia e na busca pelo rema de Deus para a sua vida. Você pega os 4 passos que eu lhe passei, com toda a riqueza que lhe passei, e aplique eles na sua vida, amém? E fica aí ainda um tempo para você ouvir a Deus falar com a sua vida nessa hora. Algumas perguntas. Senhor, como o Senhor quer que eu me aproxime da sua palavra? Qual tipo de atitude eu devo de ter? Segunda pergunta, Senhor, qual é o melhor lugar e a melhor hora para nos encontrarmos? 2 perguntas que peço que você separe um tempo e converse com Deus sobre elas e aplique esse conhecimento, aplique tudo que se está recebendo, toda essa riqueza, e vai abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. Amém? Então, assim nós concluímos, continuamos a fundamentar-nos nos mistérios do reino de Deus em nossos corações, e na próxima aula vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus, uma aula extraordinária. Um forte abraço.